Reflexão sobre o vídeo: A Sala Sem Memória. Existe uma pergunta antiga que atravessa gerações. Somos realmente livres ou apenas produtos do ambiente em que nascemos? Desde o início da vida, somos moldados por fatores que não escolhemos: cultura, família, condições econômicas, traumas e oportunidades. Ainda assim, há dentro de nós uma sensação constante de escolha, como se, independentemente das circunstâncias, estivéssemos decidindo a cada passo. Esse paradoxo levanta uma questão essencial: até que ponto o livre-arbítrio é real? Talvez a resposta não esteja em escolher entre liberdade total ou determinismo absoluto, mas em compreender que a experiência humana acontece exatamente na interseção entre os dois. Escolhemos, mas dentro de limites. E esses limites, por sua vez, também fazem parte da experiência. O problema do karma: aprender sem lembrar. Dentro de muitas visões espirituais, o conceito de karma surge como uma lei de causa e efeito moral. Nossas ações geram consequências que podem ultrapassar uma única vida. Mas há um problema lógico evidente. Se não lembramos dos nossos erros passados, como podemos realmente aprender com eles? Seria como um aluno que, ao final de cada ano letivo, tem sua memória apagada. Ele continua sendo avaliado, continua enfrentando provas, continua errando, mas nunca sabe exatamente onde falhou antes. Nesse cenário, o aprendizado deixa de ser um processo consciente e se torna repetitivo e confuso. Isso levanta uma dúvida importante: o karma, como mecanismo de aprendizado, seria falho? Talvez o equívoco esteja na premissa: e se não estivermos aqui para aprender? A questão da justiça: um criador injusto? Se considerarmos que existe apenas uma vida, a ideia de justiça universal se torna ainda mais complexa. Pessoas nascem em contextos completamente distintos. Algumas têm acesso à educação, estabilidade e oportunidades. Outras enfrentam violência, escassez e limitações desde o início. Essas diferenças influenciam diretamente as escolhas disponíveis para cada indivíduo. Logo, se todos são julgados da mesma forma, como isso poderia ser considerado justo? A hipótese da reencarnação surge como uma tentativa de equilibrar essa equação, sugerindo múltiplas oportunidades de experiência e compensação ao longo do tempo. No entanto, mesmo com a reencarnação, o problema da memória permanece. Sem lembrança, ainda não há aprendizado consciente. Sem aprendizado consciente, o sentido de justiça continua sendo questionável. Mas e se não for sobre aprender? E se estivermos interpretando tudo de forma equivocada? E se a vida não for uma escola? Essa mudança de perspectiva altera completamente o significado da existência. Se não estamos aqui para aprender, evoluir ou acertar, então o foco deixa de ser desempenho e passa a ser experiência. Viver deixa de ser uma prova e passa a ser uma vivência. Nesse contexto, o erro não é um problema, é apenas uma variação da experiência. O sofrimento não é uma punição, é uma possibilidade dentro do espectro da existência. E o karma deixa de ser uma dívida, tornando-se apenas consequência natural dentro de cada momento vivido. Consciência, o observador por trás da experiência. Há ainda um ponto mais profundo. Se observarmos atentamente, perceberemos que pensamentos, emoções e até decisões surgem antes de serem racionalmente explicadas. Existe algo em nós que observa tudo isso acontecer. Talvez a consciência não seja um produto da mente, mas sim aquilo que percebe a mente. Nesse sentido, a identidade que acreditamos ser pode ser apenas uma camada superficial. Por trás dela, existe algo mais amplo. Algo que não está limitado a uma única história, a um único corpo ou a uma única vida. A conexão com o todo. Se levarmos essa ideia ao extremo, chegamos a uma conclusão ainda mais radical. A separação pode ser uma ilusão. Aquilo que chamamos de eu pode ser apenas uma expressão individual de algo maior. Um ponto de vista específico através do qual a própria existência se manifesta. Se isso for verdade, então todas as experiências, boas ou ruins, não estão acontecendo para alguém, mas através de algo maior. Isso elimina a necessidade de julgamento final. Elimina a necessidade de punição.
Elimina até mesmo a ideia de injustiça. Pois, no fundo, não há outro. Conclusão: viver como experiência, não como prova. Talvez a grande mudança esteja em abandonar a necessidade de sentido absoluto. A vida não precisa ser uma jornada de evolução obrigatória. Não precisa ser uma prova moral. Não precisa ser justa dentro de parâmetros humanos. Ela pode ser, simplesmente, experiência. E dentro dessa perspectiva, tudo ganha leveza. As escolhas continuam existindo. As consequências continuam acontecendo. Os sentimentos continuam sendo reais. Mas a pressão de acertar desaparece. E no lugar dela surge algo mais silencioso, porém mais profundo. A liberdade de viver, sem a necessidade de justificar a existência.